bem-vindo de volta! Se você chegou agora, vale muito a pena assistir primeiro a parte 1, porque estamos construindo um entendimento progressivo sobre diagnósticos avançados no diabetes. Na primeira parte, falamos sobre marcadores de controle glicêmico de longo prazo e sobre a importância da avaliação da função renal. Agora, vamos avançar para um dos pontos mais críticos do acompanhamento: o risco cardiovascular. E aqui está algo fundamental para você entender. Mesmo pessoas com glicemia aparentemente controlada e hemoglobina glicada dentro da meta podem apresentar alterações silenciosas no coração e nas artérias. É por isso que avaliar apenas a glicose não é suficiente para estimar o risco real. Vamos entender isso agora de forma clara e baseada em evidências. Vamos começar falando do perfil lipídico, e não apenas daquele exame básico de colesterol que todo mundo já conhece. Perfil lipídico tradicional mede colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Esses dados são importantes, mas isoladamente não contam toda a história, especialmente em pessoas com diabetes. Existe um ponto-chave aqui. Nem todo LDL é igual. As partículas de LDL podem ter tamanhos e densidades diferentes. Algumas são maiores e menos densas, enquanto outras são pequenas e densas. As partículas pequenas e densas têm maior facilidade de penetrar a parede das artérias, favorecendo inflamação e formação de placas de aterosclerose, o que aumenta o risco cardiovascular. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo valor de LDL no exame tradicional e, ainda assim, riscos completamente diferentes. Isso acontece porque o exame comum mede a quantidade de colesterol, mas não avalia quantas partículas estão circulando, nem o tipo dessas partículas. E em pessoas com diabetes e resistência insulínica, é mais comum haver uma maior proporção dessas partículas pequenas e densas, mesmo quando o LDL parece aceitável. Por isso, existem exames mais avançados que complementam o perfil lipídico tradicional. Entre eles estão a avaliação de subfrações de LDL ou o número de partículas de LDL, conhecidos como LDL-P, que fornecem uma visão mais precisa do risco aterogênico. Outro marcador extremamente relevante é a polipoproteína B ou ApoB. Cada partícula aterogênica carrega uma molécula de ApoB, então medir ApoB é uma forma direta de estimar quantas partículas potencialmente prejudiciais estão circulando no sangue. Diversos estudos mostram que ApoB é um preditor de risco cardiovascular mais robusto do que o UDL isolado, especialmente em pessoas com diabetes ou síndrome metabólica. De forma geral, valores abaixo de 90 mg DL são considerados adequados para risco moderado e abaixo de 80 mg DL para pessoas com maior risco cardiovascular. Esses alvos, no entanto, sempre devem ser individualizados em conjunto com o médico assistente. Outro marcador intimamente ligado ao metabolismo da glicose são os triglicerídeos. Quando existe resistência insulínica ou diabetes mal controlado, o fígado tende a produzir triglicerídeos em excesso. Isso reflete uma alteração metabólica que caminha junto com o descontrole glicêmico. Triglicerídeos elevados não são apenas um número no exame. Eles estão associados a maior risco cardiovascular, podem aumentar o risco de pancreatite quando muito elevados e também contribuem para o desenvolvimento de fígado gorduroso, o que piora ainda mais a resistência insulínica. Valores abaixo de 150 mg DL são considerados normais. Mas, para muitas pessoas com diabetes, manter níveis mais baixos pode ser metabolicamente mais favorável, sempre dentro de uma estratégia individualizada. A boa notícia é que os triglicerídeos costumam responder muito bem a mudanças no estilo de vida. Ajustes na alimentação, redução de carboidratos refinados, aumento do consumo de fibras, atividade física regular e, quando indicado, suplementação ou medicação podem melhorar esses valores de forma significativa. Tudo isso deve ser avaliado de forma integrada com o acompanhamento profissional. Agora chegamos a um grupo de marcadores que costuma receber menos atenção, mas é extremamente relevante. Os marcadores inflamatórios, o principal deles
é a proteína TSE, reativa ultrassensível. A PCR, é importante entender que o diabetes não é apenas uma condição relacionada à glicose, mas também envolve um estado inflamatório crônico de baixo grau, que desempenha papel central no desenvolvimento das complicações cardiovasculares. A PCR é produzida pelo fígado em resposta à inflamação e, na sua forma ultrassensível, consegue detectar níveis baixos e persistentes de inflamação, exatamente aqueles associados ao risco cardiovascular. Valores abaixo de 1 mg por litro indicam baixo risco. Entre 1 e 3 mg por litro sugerem risco intermediário e acima de 3 mg por litro estão associados a risco mais elevado. Estudos amplamente reconhecidos demonstram que níveis elevados de pCRs aumentam o risco de eventos cardiovasculares independentemente dos níveis de colesterol. Em outras palavras, uma pessoa pode ter colesterol dentro da faixa considerada normal e, ainda assim, apresentar risco aumentado se a inflamação estiver elevada. Em pessoas com diabetes, esse marcador ganha ainda mais relevância, porque a hiperglicemia crônica e a resistência insulínica contribuem diretamente para esse estado inflamatório. Outro marcador associado ao risco cardiovascular é a homocisteína. Quando elevada, ela está relacionada à disfunção endotelial, maior risco de trombose e prejuízo da saúde vascular. Valores abaixo de 15 micromol por litro são geralmente considerados normais, mas níveis mais baixos, entre 5 e 10, tendem a ser mais desejáveis do ponto de vista metabólico. A homocisteína elevada pode estar associada à deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente B6, B9 e B12, que participam do seu metabolismo. É importante lembrar que algumas medicações amplamente utilizadas no diabetes, como a metformina em uso prolongado, podem reduzir a absorção de vitamina B12, o que reforça a importância do monitoramento adequado dentro de um acompanhamento estruturado. Agora vamos falar do fígado, um órgão muitas vezes esquecido quando se fala em diabetes, mas absolutamente central no metabolismo. O fígado regula glicose, lipídios e colesterol, e quando existe resistência insulínica, ele é diretamente afetado. A doença hepática gordurosa não alcoólica é extremamente comum em pessoas com diabetes tipo 2 e, na maioria das vezes, evolui de forma silenciosa. Os exames laboratoriais básicos para avaliação hepática incluem transaminase glutamicosalacética, transaminase glutamicopiruvica, gama, GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas. Alterações leves dessas enzimas, especialmente em pessoas com diabetes, frequentemente estão associadas à esteatose hepática. Isso não significa automaticamente doenças mais graves, mas serve como um importante sinal de alerta metabólico. Para uma avaliação mais detalhada, exames de imagem como ultrassonografia abdominal, elastografia hepática e, em casos selecionados, ressonância magnética permitem estimar a quantidade de gordura e o grau de fibrose no fígado. Esses exames são não invasivos e fornecem informações valiosas para o acompanhamento em estágios iniciais. A esteatose hepática é potencialmente reversível ou passível de regressão significativa com mudanças no estilo de vida, perda de peso, melhor controle glicêmico e aumento da atividade física. O fígado tem uma grande capacidade de recuperação quando os fatores de agressão metabólica são adequadamente controlados. Neste ponto, você já consegue perceber que o diabetes envolve um sistema integrado. Glicemia, rins, coração, vasos, inflamação e fígado estão profundamente conectados. Avaliar apenas um desses aspectos é ter uma visão incompleta do quadro, mas ainda falta uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Na parte 3, a última desta série, eu vou falar sobre os marcadores hormonais que influenciam diretamente o controle glicêmico, sobre deficiências nutricionais que podem estar interferindo no tratamento sem que você perceba e, principalmente, vou te mostrar como organizar esses exames, quando cada um costuma ser indicado e como interpretar os resultados de forma integrada para ter conversas muito mais produtivas com seu médico. Se você chegou até aqui, não perca o desfecho.
curta e compartilhe para outras pessoas que precisam saber disso. Vamos agora para assistir a parte 3 e completar essa visão estratégica sobre o acompanhamento avançado do diabetes. Informação bem estruturada, usada da forma correta, faz toda a diferença no cuidado com a saúde.